Em Mateus capítulo 3, versículo 11, e também em Marcos capítulo 1, versículo 8, também em Lucas capítulo de número 3, versículo 16, e também João capítulo 1, versículo 33, essas quatro passagens dizem a mesma coisa. Mas muitas pessoas têm tido dificuldades com a interpretação correta desse texto. Esse texto diz respeito ao Espírito Santo. Todas as vezes que lemos esse texto, nós encontramos o seguinte: Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Portanto, 4 vezes é dito a mesma coisa. Que o Senhor Jesus nos batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Já uma outra passagem, alguns destacam o seguinte: em algum outro lugar, não está com, mas está no. E isto acabou gerando uma série de discussão. Afinal de contas, o batismo verdadeiro é com o Espírito Santo e com fogo, ou no Espírito Santo e com fogo? E eu digo que o importante aqui não é se é com ou se é no. Isto é, o importante aqui não é o batismo é com o Espírito Santo ou o batismo é no Espírito Santo. Porque nunca foi o propósito de Deus nos trazer uma discussão se é a respeito do Espírito Santo com ou se é a respeito do Espírito Santo no. Mas o principal objetivo de Deus é o que o Espírito Santo faz na vida daquele que é batizado. Muitas pessoas não sabem, mas o batismo com o Espírito Santo é uma promessa feita pelo próprio Pai. Nos momentos finais registrados por Lucas, no capítulo em que ele descreve que o Senhor Jesus está ressuscitado e prestes a subir ao céu, portanto, o último capítulo do Evangelho segundo Lucas, o próprio Cristo diz aos que estavam presentes: ficai em Jerusalém e esperai a promessa de meu Pai. Que promessa era essa? Derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões, sonharão até os vossos velhos. Esta era a promessa do Pai, de dar-nos do seu Espírito. Portanto, quando o Senhor Jesus disse aos seus discípulos: ficai em Jerusalém e esperai a promessa que de mim ouvistes, que o Pai prometeu, que derramaria o seu Espírito, é aqui que está a questão. Porque o Pai dará o seu Espírito, porque o Pai derramará o seu Espírito. E observa bem que o objetivo aqui de Deus não é deixar uma discussão da verdadeira colocação. É com o Espírito Santo que Deus vai derramar, ou é no Espírito Santo que Deus vai derramar? Mas o propósito de Deus é o efeito que esse derramamento tem na vida daqueles que aceitaram a Jesus como Senhor e como Salvador. Observe o seguinte: quando o apóstolo Pedro ainda não tinha recebido o batismo com o Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo, ele era ele era medroso, ele temia. Quando disseram para ele: tu conheces esse homem? Ele falou: não conheço. Mas por que razão ele não conhecia? Claro que conhecia.
Ele não sabia que Jesus era o Messias? Claro, ele declarou isso. Tu és o Filho de Deus, tu és o Cristo. Então por que ele negou? Porque lhe faltava poder. Esse poder que nos é conferido quando nós recebemos o batismo com o Espírito Santo. Gente, sejamos autênticos, verdadeiros, sejamos honestos, que uma é a vida do crente que ainda não foi batizado com o Espírito Santo, ou no Espírito Santo, tanto faz. Eu vou colocar a partir de agora, uma é a vida do crente que ainda não recebeu o revestimento de poder. Porque o Senhor Jesus disse, porque sereis revestidos de poder para me ser testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Pedro negou a Jesus antes de ser revestido. Então é este o propósito de Deus. Não é gerar uma discussão de como é de fato dito, é com o Espírito Santo. É no Espírito Santo o batismo? Não. O objetivo é o poder que este batismo traz. É incrível, é poderoso. Quem conhece a história da igreja sabe que o apóstolo Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. E esse poder para continuar testificando, sem negar a Cristo, foi depois do batismo com o Espírito Santo. Porque em Atos dos Apóstolos estavam reunidos todos no mesmo lugar, o capítulo é o 2. De repente, línguas repartidas como que de fogo repousaram sobre cada um deles e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Habitavam ali diversos judeus e outros que habitavam naquela região ouviam falar das grandezas de Deus no seu próprio idioma. Observa que nesse momento, quando o Espírito Santo foi dado, os apóstolos já começaram a manifestar dons sobrenaturais e ousadias extraordinárias, porque o Senhor começa a levá-los à profundidade do Espírito. E, gente, muita gente pergunta assim, como os cristãos do primeiro século foram capazes de ser devorados por leões no segundo, terceiro século, e não negavam. Eles não negavam porque eles estavam revestidos do poder que a presença do Espírito Santo traz quando ele está na vida da pessoa. Geralmente é manifestado o falar em línguas que pode ser interpretado por alguém presente, entendido por alguém presente, ou esta língua pode ser a língua de algum povo, algum dialeto, algum idioma em qualquer parte do mundo. E foi assim desde o começo, e eu acredito que sempre será assim até o final. O batismo com o Espírito Santo, ou o derramamento do poder. Imagine a cabeça de uma pessoa, imagine a minha cabeça aqui agora. O batismo com o Espírito Santo é como que se Deus estivesse com uma jarra ou um jarro sobre a minha cabeça, derramando um óleo precioso, e esse óleo vem não só me curando, esse óleo vem não só perfumando a minha vida, mas esse óleo vem me capacitando, me dando autoridade, me dando poder, mudando-me de dentro para fora completamente e fazendo com que eu seja ousado para falar em nome do Senhor. Então, eu espero que você tenha entendido. Não existe a necessidade de uma discussão sobre é com o Espírito Santo e com fogo ou é no Espírito Santo e com fogo. Mas o que importa é o que o Espírito Santo de Deus faz quando ele chega na vida da gente. Ele nos transforma, ele nos muda, ele nos dá coragem, ele nos dá poder, ele nos dá línguas estranhas, ele nos dá revelações, ele nos dá coisas grandiosas que glorificam a Deus em qualquer parte do mundo. Deus te abençoe. Compartilhe o vídeo se você quiser e abençoe outras pessoas em o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.